Em 2020, então, a gente vai perguntar agora para o Carlos Gustavo Poggio, doutor em Relações Internacionais e especialista em política americana. Por que diabos a gente ainda tem voto em papel nos Estados Unidos, professor? Muito bom dia para o senhor. Bom dia, Felipe. Bom dia, Marcela. Pois é, né? Vocês explicaram muito bem, né? Isso já está mais do que sabido que nos Estados Unidos, ao contrário do Brasil, nós não temos uma autoridade unificada eleitoral, né? Cabe aos estados conduzir as eleições. Constitucionalmente, os estados podem conduzir as eleições da forma que eles preferirem, né? Então, a autoridade eleitoral nos Estados Unidos ela é estadual. Então, são eles que definem. Curiosamente, na Pensilvânia, inclusive, eles têm urnas eletrônicas, né? Em alguns estados, como vocês mencionaram, é utilizada as urnas eletrônicas, em outros não. Então, é uma questão muito que depende de cada estado, às vezes da tradição do estado. Se for mudar a forma de votação, isso vai ter que ser aprovado na Câmara, precisa saber se a população está disposta a pagar os recursos para isso. Então, depende muito da situação em cada estado nos Estados Unidos, que cada um deles tem uma especificidade muito própria, né? Bom, tem essa explicação, né, por que eles não usam o sistema eletrônico, né? Muitos países também não usam o sistema eletrônico. Agora, voltando aqui para a disputa, a gente teve nessa manhã duas novidades bastante significativas, que foi a virada de Biden na Geórgia e também na Pensilvânia. A diferença ainda é pequena, mas a situação vai ficando cada vez mais complicada para o presidente Donald Trump. Pois é, Marcela, essa situação na Pensilvânia, isso era perfeitamente esperado, né? A Derla, até há pouco aí com vocês, mencionou sobre a chamada miragem vermelha. Isso era algo que os especialistas já estavam prevendo, porque os eleitores do Trump foram votar em massa pessoalmente. Os eleitores do Biden votaram em massa por correio. Ora, se os votos pessoais são contados antes dos votos pelo correio, quando chegam os votos pelo correio, é claro que é esperar uma mudança, né? E isso é exatamente o que está acontecendo, além dessa questão que vocês também marcaram muito bem sobre a concentração de votos em grandes cidades, né? A Filadélfia é pesadamente democrata, não há nenhuma novidade aqui, foi em 16, foi em 12, né? Isso é um padrão que vem se repetindo. A gente olha o mapa dos Estados Unidos, todos os estados vão ter um padrão muito claro, né? Isso ficou mais claro a partir de 16. Já havia indícios disso antes, mas a partir de 16 é muito claro esse fato de que as grandes cidades votam democratas e o interior do país vota republicano. Então, se vocês derem um zoom, por exemplo, agora estamos vendo aí a Filadélfia, nós vamos ver sempre um mar de vermelho de republicanos no interior do estado e alguns pontinhos azuis. Veja que os pontinhos azuis coincidem com as grandes cidades que estão aí marcadas, né? Isto é um padrão que se repete em todo o país, né? E está muito claro isso. Então, um padrão que a gente precisa estar atento na hora de contar os votos são essas duas perguntas. Primeiro, esses votos estão vindo da onde? De grandes cidades ou interior? E que tipo de votos são esses? Presenciais ou por correio? A combinação dessas duas coisas é o que faz a gente ver esse resultado na Filadélfia, que é, repito, perfeitamente esperado e tudo dentro do normal. Agora, professor, eu acho que é um ponto muito interessante. Enquanto o senhor está falando, a gente vai dando uma passeada aqui pelo mapa e faz todo sentido mesmo, né? Se a gente abrir aqui todos os estados, a gente percebe realmente que as grandes cidades, elas apoiam mais o Joe Biden e as cidades do interior realmente têm um apoio maior para o atual presidente Donald Trump. Agora, eu queria só que o senhor reforçasse a importância dos votos por correio, porque desde a segunda-feira a gente vem discutindo essa importância, a quantidade de pessoas que votou antecipadamente pelos correios, e a gente começa a fazer o acompanhamento da apuração desses votos por correio. Inclusive, quando a gente vai para os locais de votação, a gente vê aquelas caixas ali, né, escrito Serviço Postal dos Estados Unidos, que são aqueles votos que chegam. E na Filadélfia, por exemplo, que a gente acabou de mostrar com a Derla, a gente viu que praticamente uma maioria esmagadora dos votos que chegam por correio são votos para o candidato Joe Biden. Por que isso acontece? Olha, isso em certa medida é reflexo do próprio discurso do Donald Trump. O Trump ele passou meses e meses colocando dúvidas sobre o voto pelo correio. Então, o que aconteceu foi que nós tivemos uma divisão que eu acredito ser inédita, né? Já existe um histórico de democratas preferirem o voto pelo correio, mas o que aconteceu nessas eleições, republicanos votavam também pelo correio normalmente, como votaram nessas eleições. Mas o que aconteceu por conta do discurso do Donald Trump, colocando dúvidas sobre o processo pelo correio, o que aconteceu foi que os seus apoiadores foram votar pessoalmente, ao passo que os apoiadores do Joe Biden, preocupados com a questão da pandemia, votaram pelo correio. A gente deveria celebrar este fato, né? Porque, veja, no meio de uma pandemia global, nós tivemos a eleição com maior índice de comparecimento nos Estados Unidos nos últimos 120 anos.
uma eleição que correu sem grandes problemas, um país que encontrou formas criativas de votar numa pandemia global. Poucos países têm essa possibilidade de votar pelo correio. Claro, tem uma série de problemas, como nós estamos vendo, mas é uma forma de lidar com a situação atual e, portanto, seria um momento de celebrar, né, o fato de que os Estados Unidos foram votar mesmo nessas condições. Porém, nós temos essas declarações infundadas de fraude. Eu queria, se tiver tempo, falar rapidamente sobre a questão da fraude, né? Existe fraude individual nos Estados Unidos. É claro, um ou outro indivíduo pode tentar fraudar o sistema. O que é diferente é dizer que existe uma fraude organizada por um dos partidos com o objetivo de prejudicar o presidente da República, uma conspiração para prejudicar o presidente da República, e essa conspiração se dá nos 50 estados e, portanto, tentando alterar o voto por conta disso. Isso não é verdade, né? Isso não só seria muito difícil de fazer, como seria muito fácil de ser descoberto. Por isso que seria importante o presidente da República ter responsabilidade com as declarações que ele faz, porque isso faz com que muitas pessoas passem a duvidar das instituições básicas da democracia americana. Professor, muito obrigado pela sua participação aqui mais uma vez com a gente. Carlos Gustavo Poggio, doutor em Relações Internacionais e especialista em política americana. Você já sabe que você é sempre muito bem-vindo. Você é praticamente parte do nosso time aqui já para analisar esses assuntos. Até uma próxima oportunidade, professor. Obrigado. Obrigado, Felipe, Marcelo. Um abraço a todos. Boa cobertura para vocês.